Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar mais uma vez sobre a Síria, um dos temas mais frequentes nas colunas do Petit Jornal desde que o Petit Jornal existe em 2016, e não é para menos, é um dos conflitos mais importantes que nós temos ao longo da última década. E, nos últimos dias, nós tivemos uma novidade, que foi o fato de que o exército sírio, o exército de Bashar al-Assad, retomou os arredores de Alepo, que é a maior cidade da Síria. Você pode se lembrar que Alepo foi retomada pelo governo já tem algum tempo, mas os arredores continuavam nas mãos de rebeldes, o que fazia com que Alepo estivesse relativamente desconectada da capital, Damasco, que fica mais ao sul da cidade. É a primeira vez, desde o ano de 2012, que as duas maiores cidades sírias estão ligadas por estradas diretas, sem necessidade de grandes contornos para evitar áreas ainda controladas pelos rebeldes. A campanha para a retomada dos arredores de Alepo teve como um dos seus focos a região de Idlib, que fica no oeste de Alepo e é controlada em grande medida por grupos rivais, inimigos do governo de Assad, como, por exemplo, o Hayat Tahrir al-Sham, que nada mais é do que o braço da Al-Qaeda na Síria. E ainda é importante lembrarmos que, a partir de uma negociação com a Rússia, é bem verdade, a Turquia passou a ter uma presença também na região de Idlib. Desde o dia 1º de dezembro de 2019, o governo sírio intensificou de forma profunda os bombardeios nessa região, o que levou cerca de 875 mil sírios a se deslocarem em direção à fronteira com a Turquia. E sempre que ouvimos falar que a Síria fez alguma coisa, leia-se, a Síria só faz qualquer tipo de ação com o apoio, com o suporte ou com a autorização da Rússia. Portanto, esses bombardeios intensificaram as tensões entre Rússia e Turquia, dois dos países mais importantes para a estabilidade da Síria. Não por acaso, representantes dos dois países nessa segunda-feira se encontraram mais uma vez para tentar retomar o diálogo e acalmar os ânimos na região. Os custos dessa ofensiva para a Turquia foram enormes. Afinal de contas, o governo sírio, que não tem boa relação com a Turquia, tomou regiões importantes onde a Turquia tinha bastante influência. E o país de Erdogan ainda viu uma onda enorme de refugiados, de deslocados se moverem em direção à sua fronteira. Não por acaso, o governo turco disse que provavelmente até o final do mês fará alguma coisa para retomar áreas que foram perdidas. Mas, para além disso, o custo mais aterrorizante é o custo humano dessa ofensiva do governo sírio. A região de Idlib, como está nas mãos dos rebeldes, foi fechada pelo governo há algum tempo, ou seja, não é possível entrar ou sair de Idlib, o que faz com que civis dessa região fiquem presos nos momentos nos quais o governo, por exemplo, bombardeia a região. E em meio a esse que é o maior deslocamento humano de toda a guerra, repito, impressionantes 875 mil sírios deslocados, segundo a Organização das Nações Unidas, a população enfrenta temperaturas que ao longo da madrugada chegam a 11 graus negativos, sem qualquer estrutura que possa eventualmente receber famílias, o que tem levado a uma mortandade elevada, sobretudo de crianças. Nesse meio tempo, o governo sírio comemora e diz que vai continuar caçando os rebeldes ou terroristas, como o governo chama. A Rússia lida com a Turquia e outros países da região também colhem os seus louros, como, por exemplo, o Irã. Ali Larijani, presidente do parlamento iraniano, está em Damasco para parabenizar Assad pelas ações que empurraram mais para longe os inimigos do regime. Eu adoraria terminar essa coluna com uma nota positiva. Afinal de contas, já disse outras vezes que Assad e Putin venceram a guerra. Muito dificilmente Assad será retirado do poder tão cedo. Mas os prognósticos são de que
muito embora o poder na Síria, o poder central na Síria, esteja definido nas mãos de Bashar al-Assad, a violência esteja muito longe de ser encerrada. Como o governo turco já deixou claro, é bastante provável que ele reaja a essa ofensiva, afinal de contas, ser empurrado para fora da Síria significa deixar que as forças sírias se aproximem demais da fronteira com a Turquia. E isso pode trazer consequências até mesmo para a relação com os curdos, que, lembremos, dentro do território sírio, ficam perto da fronteira com a Turquia. Uma eventual saída ou derrota militar turca no norte da Síria pode dar espaço aberto para que os curdos voltem a atuar naquela região, desfazendo todo o avanço que Erdogan buscou ao longo dos últimos meses. Portanto, depois da catástrofe humana das últimas semanas, nós tivemos sim um dos dias mais importantes da guerra da Síria até agora, uma guerra que, lembremos, teve seu embrião lá no ano de 2011, vamos para 9 anos de guerra já, o que não significa que nós estejamos definitivamente próximos do fim do conflito. Independente disso, você continua acompanhando os principais movimentos da política internacional e da economia aqui no Petit Jornal. E para manter o nosso projeto de pé, avançando e com colunas atualizadas, você pode nos ajudar acessando o site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. Por lá, você pode dar o apoio que você quiser ao nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.